Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui comigo. Sou o professor Israel. Chegamos à lição de número 8. Mas antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista da Escola Bíblica Dominical e reserve um tempo para assistir essa aula. E quando você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui na descrição do vídeo, se você estiver no celular, é só clicar na palavra mais, que vai abrir a descrição do vídeo. Existem 3 informações que lhes são muito úteis. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando e separando o conteúdo para explicar a vocês. Então você pode assistir a este cronograma e perceber a maneira como cada sessão está dividida com um propósito específico. Além disso, há também uma aula-atividade, é o segundo link importante. A aula-atividade serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que você faça a aula-atividade. Ela serve exatamente para isso, para verificar o que você aprendeu. E caso tenha ficado alguma dúvida, ou deseje deixar algum comentário, há também um fórum onde você pode colocar todas essas questões. Por último, se desejar também, você sinta-se à vontade para comentar aqui no vídeo. É sempre uma alegria muito grande poder interagir com cada um de vocês. Bom, na aula de número 8, o título da nossa lição é Família, uma obra permanente em construção. Eu quero iniciar essa aula explicando para vocês o cronograma por onde nós seguiremos o nosso estudo, para facilitar, então, a sua compreensão do que nós vamos tratar hoje. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto teológico de Marcos 10:9. Por que Marcos 10:9? Porque esse é o nosso texto áureo. Segundo o escritor da revista, o texto mais importante do nosso estudo de hoje. Então, na primeira sessão, eu explico para vocês o contexto teológico de Marcos 10:9. Na segunda sessão, eu quero então explicar os versículos de número 3 até o versículo de número 2. Só faço aqui um destaque especial. O versículo de número 2, ele é explicado para vocês aqui no contexto teológico. De maneira que, assim nós teremos então, do versículo 2 até o versículo de número 12 sendo explicado na aula de hoje. Tudo bem? Eu encerro esta aula na terceira sessão fazendo algumas aplicações. Como esse texto que foi explicado e foi compreendido por nós pode ser aplicado às questões familiares. Então, aqui embaixo na descrição você encontra o momento em que essas abordagens serão explicadas para que você possa assistir de novo caso seja necessário. Tudo bem? Começando a primeira sessão, eu quero então explicar para vocês o contexto teológico de Marcos 10:9. É isso que eu quero fazer na primeira sessão. Há uma frase dita lá no versículo de número 2 que nos permite compreender exatamente o contexto teológico de Marcos 10:9. Essa é uma frase muito importante, então quero que você esteja atento comigo na leitura. Marcos capítulo 10, versículo 2. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Por que é importante, antes de nós irmos ao problema que está sendo apresentado aqui, a questão-chave, por que é importante, antes de responder essa pergunta, perceber algo que aparece nesse texto assim de maneira muito clara? Porque veja, aqui no texto está escrito assim: alguns fariseus vieram e tentaram Jesus para apanhá-lo numa armadilha. Independente de qual fosse a resposta de Jesus para a questão que eles vão colocar aqui, essa é uma pergunta para tentá-lo apanhar numa armadilha, para mostrar o quanto Jesus é falho. É isso que muitas pessoas se esquecem quando leem um texto de Marcos capítulo 2. Eu já vi isso diversas vezes. A gente lê de maneira muito rápida e tenta chegar a conclusões rápidas sobre o que esse texto significa. Mas
nós não podemos nos esquecer que essa pergunta é uma armadilha. Qualquer que seja a resposta de Jesus, a intenção dos fariseus é colocar Jesus em sérios problemas. A questão que eles colocam para Jesus cair na armadilha aparece para a gente no final do versículo. Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? E veja, é uma questão muito objetiva. Mas lembre-se, essa questão foi colocada como uma armadilha para tentar pegar Jesus. Podemos concluir que essa não é uma questão teológica sincera. Eles não estão com dúvidas procurando um esclarecimento. O objetivo deles é tentar prender Jesus ou diminuir a sua reputação. Basta lembrar que João Batista foi morto por Herodes exatamente por uma pauta como essa. João Batista critica o casamento de Herodes com Herodias, e Herodias era casada, se divorcia do seu marido para se casar com Herodes. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17, conta essa história para a gente. Então perceba que por uma resposta dada a uma questão como essa, João Batista pagou com a própria vida. O que os fariseus estão tentando fazer aqui é obter uma declaração de Jesus que pudesse ser usada contra ele. Essa intenção deles, né, de criar uma armadilha contra Jesus explica, por exemplo, a falta de motivos da pergunta. E na pergunta que eles estão fazendo, não há nenhuma situação hipotética. Eles não estão falando de um homem e uma mulher que cometeram adultério, eles não estão colocando nenhum caso real. Eles querem apenas ouvir um parecer de Jesus para que Jesus se incrimine. Passando para a segunda sessão, o que eu desejo fazer agora é explicar para vocês, do versículo 3 até o versículo de número 12, qual é a resposta que Jesus oferece para essa pergunta maliciosa. E aqui nós vamos ver que, por mais maliciosa que seja a pergunta, Jesus responde de maneira precisa como lidar com questões como essa. Veja comigo então o versículo de número 3. Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Você percebe? Da pergunta maliciosa sobre permitir ou não que um homem se divorcie da sua mulher, Jesus decide responder a pergunta colocando outra pergunta. E a pergunta que Jesus coloca é: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? E sabe o que os fariseus respondem? Eles citam para Jesus Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Por isso eles afirmam: ele permitiu. Há uma resposta em Deuteronômio 24, 1, que permite que homens se divorciem da sua esposa. Vamos ver esse texto de Deuteronômio para a gente tentar entender qual é o argumento que os fariseus estão colocando para Jesus e como eles estão tentando incriminar Jesus ou de maneira política ou de maneira religiosa. Veja comigo Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa, e eu faço questão de grifar esta palavra porque eu vou repeti-la bastante, alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, no caso a sua esposa, mandando-a embora de sua casa. A questão que é mais discutida em Deuteronômio 24, 1, tem a ver com os motivos do homem dar a carta de divórcio à esposa. E os motivos estão relacionados com esta palavra que eu fiz questão de grifar, vergonha. Ela fez alguma coisa vergonhosa. De maneira geral, de maneira prática, o que significa fazer uma coisa vergonhosa? Em qual situação um homem que descobriu que a esposa fez uma coisa vergonhosa poderia dar a ela uma carta de divórcio? Há duas escolas rabínicas que interpretam isso de maneira diferente nos dias de Jesus,
isso orbita em torno da questão. O que os fariseus estão tentando fazer é com que Jesus tome partido em uma das duas escolas. Eu queria ler com vocês uma citação que esclarece para nós quais são essas duas escolas. Uma escola se chama Shammai e a outra escola se chama Hillel. Leia comigo essa citação e vai ficar mais claro para você. A escola de Shammai interpretou a expressão de forma conservadora e permitiu o divórcio apenas no caso de falta de castidade sexual por parte da esposa. Então, uma escola mais conservadora que acreditava que a palavra indecência, que apareceu antes, a palavra vergonha que apareceu antes, significa que a esposa cometeu uma falta de castidade. A escola de Hillel interpretou de forma liberal e permitiu o divórcio por coisas como a esposa estragar a comida do marido ou ele encontrar alguém mais atraente do que ela. Há duas possibilidades, então, nos dias de Jesus, como a palavra que nós grifamos agora há pouco, vergonha, poderia ser aplicada na prática. Aplicando isso na prática, a pergunta maliciosa que foi colocada para Jesus só possibilita duas possibilidades. Ou Jesus vai ser mais conservador, ou Jesus vai ser mais liberal. Ou ele se alinha à escola de Shammai e diz que o divórcio só deveria acontecer em casos de infidelidade, ou ele se alinha à escola de Hillel, dizendo que o divórcio poderia ser dado em caso de desagrado ao marido ou ele ter encontrado outra esposa. Veja que em qualquer uma dessas hipóteses, Jesus cairia numa armadilha diferente. E isso é importante de nós lembrarmos. Essa pergunta foi feita para fazer Jesus cair numa armadilha. Qualquer uma das escolas a que Jesus tentasse defender, tentasse recorrer, ele estaria caindo numa armadilha. Quer fosse conservador, quer fosse liberal. E eu quero explicar para vocês daqui a pouco essas duas armadilhas, porque isso é importante de observar. A armadilha conservadora faria com que Jesus caísse num problema político. E a armadilha liberal faria com que Jesus caísse num problema religioso. Deixa eu explicar para vocês. Na armadilha conservadora, Jesus diria que na armadilha liberal, Jesus diria que o divórcio poderia ser dado por qualquer motivo, mas ao fazer isso, Jesus estaria contrariando o Talmud, que é um livro judeu que contém muitos debates e diálogos entre outros rabinos sobre questões da prática da lei. Era sabido entre os fariseus que uma pessoa não deveria focar as suas decisões naquilo que Deus permite. Ele permite, mas desaprova. Por exemplo, Deus permitiu o divórcio, mas por causa da dureza do coração, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas o divórcio não revela a vontade perfeita de Deus para o casamento. Portanto, se Jesus for favorável ao divórcio em caso de vergonha, ele pode ser acusado de fazer mau uso da lei. Então, ele cai numa armadilha religiosa. Em contrapartida, se Jesus for mais conservador e dizer que o divórcio só pode acontecer em caso de infidelidade sexual, ele cai num problema político. E como eu falei agora há pouco, lembra do Herodes e da Herodias? Pois é, se Jesus disser isso, as palavras de Jesus podem ser usadas contra ele perante Herodes, como aconteceu com João Batista. Então, em qualquer um dos casos, Jesus seria acusado de fazer mau uso das escrituras ou de ser um subversivo político. Se ele é liberal, ele faz mau uso das escrituras. Se ele é conservador, ele é um subversivo político, inimigo de Herodes. Como Jesus lida com essa armadilha, então? Vamos à resposta? Versículo de número 5, 6, 7, 8 e 9. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu este mandamento porque vocês têm um coração duro, mas Deus o fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus
uniu. O que Jesus faz? Ele oferece duas respostas a essa pergunta maliciosa que foi colocada pelos fariseus. A primeira resposta aparece no versículo de número 5, e a segunda resposta é desenvolvida no versículo 6, 7, 8 e 9. Na primeira resposta, note comigo que Jesus diz que aquilo que foi feito por Moisés não foi feito segundo a vontade perfeita de Deus. Moisés escreveu este mandamento porque vocês têm coração duro. Essa foi a concessão que Deus permitiu por causa da dureza do coração. Essa dureza que foi chamada aqui por Jesus é aquelas coisas vergonhosas que se descobriu que a esposa praticava. Mas ao invés de focar no divórcio, motivado pela vergonha, eles deveriam focar na vontade de Deus. Ninguém deve se casar considerando a vergonha do cônjuge. Deve se casar entendendo o propósito de Deus para o casamento. Por isso que Jesus cita no versículo de número 6, 2 textos de Gênesis. Esse primeiro texto, Deus os fez homem e mulher, é Gênesis 1, 27. E o segundo texto, por isso o homem deixará pai e mãe e se une à sua mulher, é o texto de Gênesis 2, 24. O que Jesus está fazendo então é mostrar que a vontade de Deus é muito clara. E esses 2 textos que Jesus cita de Gênesis introduzem a segunda resposta de Jesus. Primeira resposta, Moisés só permitiu o divórcio por causa da dureza do coração de vocês. A segunda resposta de Jesus é que, ao invés de recorrer às compreensões das escolas de Shammai e Hillel, nós temos subsídio suficiente no texto de Gênesis para compreender que essas passagens revelam para a gente qual é a intenção de Deus para o casamento. A intenção de Deus para o casamento não é o divórcio. Quando Deus estabeleceu o casamento, ele não estava pensando que ele poderia acabar. Ele não estava considerando o fim do casamento. Quando se casaram, homem e mulher, eles não são mais 2 pessoas, um homem e uma mulher. Dentro do propósito divino, quando eles se casam, eles tornam um só. Por que então uma interpretação farisaica poderia querer separar aquilo que foi unido pelos propósitos divinos? O propósito divino não é esse. Por isso que Jesus termina fazendo um aviso aos fariseus: que ninguém separe o que Deus uniu. Nenhuma pessoa que foi criada por Deus deve procurar desfazer ou separar o casamento. Nós não podemos dar ao casamento o sentido que ele não possui. Não há ninguém que tenha autonomia para isso. As concessões da lei não servem como norma geral. São concessões. O propósito de Deus para o casamento não é esse. A norma é muito clara. Continue casado. Não há nenhum homem que possa se colocar como advogado para outro homem para justificar a essa pessoa o divórcio. Claro que o que Jesus está dizendo aqui contraria e muito o que aquelas pessoas praticavam. Porque desde o tempo de Moisés, pessoas querem se divorciar pelos motivos mais diversos. Tentar se divorciar usando as brechas encontradas na lei parecia certo. Mas Jesus está dizendo que não é certo. E como resposta de Jesus, ele contraria a cultura de época, dizendo aos seus discípulos que eles não deveriam se casar tendo esta possibilidade do divórcio. E é claro que, como isso é uma prática muito comum nos dias de Jesus, o versículo de número 10, 11 e 12 que nós vamos ler agora, vai mostrar para nós que os discípulos precisam de melhores esclarecimentos, porque é uma prática, assim, recorrente. Os homens casam sabendo que podem se separar, podem usar a lei ao seu favor para pedir divórcio. Ou sendo liberal ou sendo conservador, eles podem pedir divórcio. Jesus, então, precisa dar melhores esclarecimentos porque os discípulos ficam em dúvidas. Mas será que é isso mesmo? Vamos então ver comigo o versículo do número 10, onde Jesus introduz este momento que agora é os discípulos que estão em dúvida. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Se na cena anterior
aconteceu a partir de uma pergunta maliciosa feita pelos fariseus que queriam fazer com que Jesus caísse numa armadilha. Eles usam o texto de Deuteronômio e Jesus diz que existe uma passagem anterior a Deuteronômio que estabelece o propósito do casamento. Agora nós estamos em uma casa. E pelo que é dito aqui no versículo 10, parece que essa é uma dúvida autêntica. Eles não estão com má intenção. Eles querem compreender na prática como lidar com isso que Jesus acabou de falar. Se é comum homens pedirem divórcio da esposa, por que eles não deveriam considerar isso mais como comum? Por que eles não deveriam mais usar o precedente da lei para pedir divórcio da esposa? Antes de dar a resposta de Jesus, eu queria mostrar para vocês, assim, de maneira muito pedagógica, o texto de Mateus, porque Mateus coloca para a gente uma cena assim, bem interessante sobre como os discípulos reagiram a isso que Jesus acabou de falar. Eu acho até um texto engraçado para mostrar como o que Jesus está dizendo contraria em muito a compreensão de época sobre como lidar com o divórcio. Veja comigo, Mateus 19, versículo 8, 9 e 10. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era o propósito original. Eu lhes digo o seguinte: quem divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor nem se casar. Eu acho demasiadamente interessante esta abordagem de Mateus, porque ela deixa nítido para nós que a maneira como Jesus lidou com a questão não agradou os discípulos. Até antes de Jesus, era comum usar a lei de maneira conveniente, quase vivendo assim à margem, né? A gente vai lá nas brechas e tenta viver de brechas. Quando Jesus vai ressignificar a lei, dando à lei o uso correto que ela tem que ter, Jesus aplica a questão do divórcio e fica essa dúvida. A dúvida é, bom, se nós não podemos então usar as brechas da lei, será que vale a pena se casar? Ainda mais sabendo que se a gente se separar, nós estaremos cometendo adultério e caminhando em direção oposta à vontade de Deus? A resposta de Mateus ela é diferente e tem alguns aspectos diferentes aqui na resposta de Mateus. Eu não pretendo explicar esses elementos, porque são bastante interessantes. Eu li apenas para mostrar para vocês o choque cultural do que Jesus está dizendo. Jesus está contrariando uma tendência cultural de época. Não se deve usar a lei para justificar aquilo que não indica a vontade de Deus. A vontade de Deus é o casamento e não o divórcio. Como que Marcos responde a isso? Vamos então voltar ao texto de Marcos, agora que a gente já sabe esse choque cultural, a resposta que Marcos nos apresenta. Versículo 11 e 12. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E, se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Muito claramente, Jesus diz que para um homem se divorciar de sua esposa e se casar com outra, ele está cometendo um ato de adultério contra a sua primeira esposa. Como se estivesse traindo ela. Essas palavras de Jesus aqui são muito diferentes da compreensão popular de época. Naqueles dias em Israel, um homem era considerado adúltero quando ele tinha um relacionamento extraconjugal de maneira sexual com uma mulher casada, e quando ele tinha este relacionamento extrasexual com uma mulher casada, este homem então era culpado de cometer adultério contra o outro marido. Então perceba que a ideia de adultério nesses dias tem a ver com aquilo que eu faço contra a relação sexual de outra pessoa. O mesmo acontecia com a mulher. Se a mulher fosse casada e ela viesse a se deitar com outro homem casado, no caso, ela estava cometendo adultério contra o seu marido. Havia uma compreensão de época que adultério era um pecado que se praticava contra o cônjuge. Mas Jesus ressignifica isso. Jesus está dizendo que o divórcio também é uma maneira de cometer adultério.
Ouvir isso foi estranho até para os discípulos. Por isso que Mateus fez questão de destacar aquele senso de estranhamento. E Marcos diz, a gente precisa de mais esclarecimento. Qual que é o ponto que Jesus pretende esclarecer aqui para os discípulos? Se no judaísmo o divórcio inclui o direito de se casar novamente, e se tornou uma prática muito comum e recorrente por causa de Deuteronômio 24:1, pessoa que se divorcia não via impeditivos para ter um novo casamento. É isso que Jesus pretende repreendê-los. Nós não podemos olhar o divórcio como uma alternativa ao casamento. Divórcio não pode ser recebido pelos discípulos como uma prática comum e habitual. Nós não podemos olhar a lei do Senhor como se ela fosse permissível aquilo que não é a vontade do Senhor. Pelo contrário, o divórcio não encontra respaldo à luz do propósito de Deus para o casamento. O divórcio só revela a nossa própria concupiscência, os nossos próprios pecados. A pessoa que deseja se divorciar tem que entender que esse não é o propósito de Deus. Por isso, o divórcio sempre tem consequência. E é isso que Jesus pretende deixar claro aos discípulos. Vocês não podem ter assim uma mente livre e achar que podem transitar de uma relação para outra como se isso não houvesse consequência. Tem. Vocês estão indo contrários à vontade do Senhor. Para encerrar essa segunda sessão, eu quero resumir tudo que eu expliquei a vocês nesta citação. Leia comigo, por favor. O verdadeiro discípulo, ensina Jesus, não deve ser vivido à luz de concessões feitas devido à natureza caída da humanidade, mas à luz da intenção divina última. Portanto, o divórcio é excluído e o novo casamento, após o divórcio, se torna adultério. Assim, Marcos e Jesus entendem que Marcos 10, do 10 ao 12, não contradizem a lei, que no caso é Deuteronômio 24:1, mas revela o seu verdadeiro propósito. Ou seja, há um precedente que permite o divórcio, mas esse precedente está longe de ser a vontade do Senhor. É só por causa da dureza de coração de vocês. É só por causa do pecado de vocês. O cristão não deve guiar a sua vida pela concessão que foi dada por causa da natureza decaída. O cristão tem um objetivo divino, que é guiar a sua vida pelo propósito de Deus. E o propósito de Deus é: Deus criou homem e mulher. E quando se casam, eles se tornam uma só carne. Não há ninguém que consiga mudar aquilo que Deus estabeleceu. Este é o propósito do casamento. Depois de explicar a vocês, eu encerro esta aula fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. Todo divórcio testemunha o fracasso do propósito de Deus para o casamento. Os seguidores de Jesus não podem viver com base na concessão de Deuteronômio 24:1. Deus só concedeu o divórcio por causa da pecaminosidade humana. Não importa quanto sutil seja a defesa, não importa quanto inteligentes sejam as justificativas, o divórcio não expressa a vontade de Deus para o casamento. E é importante reafirmar isso. Porque às vezes nós estamos lidando com o divórcio como se fosse o propósito de Deus. E há pessoas que inclusive espiritualizam. Eu sei porque Deus permitiu que meu casamento chegasse ao fim. Como se aquilo fosse a vontade de Deus. É importante dizer isso. Nessa passagem, Jesus não está interessado em especular quando o divórcio pode ser menos pior para pessoas que vivem um casamento ruim. Nessa passagem, Jesus quer deixar claro que não existe um bom divórcio. Deixa eu repetir isso. Não existe um bom divórcio. Todo divórcio testemunha o fracasso do propósito de Deus para o casamento. E só fracassou por causa do nosso pecado. Lembre-se disso. Ou foi o adultério, ou foi a incompatibilidade religiosa de 1 Coríntios capítulo 7, mas não é o propósito de Deus. Deus não estava pensando nisso. Isso só aconteceu por causa do nosso pecado.
e nós temos que lidar assim com o divórcio com esta clareza. O divórcio não é o propósito de Deus para a sua vida. Se você se casou, o propósito de Deus para a sua vida é se torne uma só carne com a sua esposa, se torne uma só carne com o seu marido. Segunda aplicação. Muitas perguntas sobre o divórcio sempre focalizam nas armadilhas dos fariseus. Olha, a mesma armadilha que fizeram para Jesus, com frequência é feita nas igrejas locais. Ao invés de focalizarmos na vontade do Senhor, preferimos focalizar naquilo que Deus permitiu. Quando a gente faz isso, geralmente nós somos levados a cair nas mesmas armadilhas, ou política ou religiosa. Lembra da armadilha política? Querem que Jesus fale uma coisa contra Herodes? É isso que muitas das armadilhas construídas em torno do divórcio fazem. Na verdade, o que as pessoas querem é que nós falemos contra os nossos irmãos. Uma guerra, um conflito entre irmãos, onde um fala contra o outro, agride verbalmente o outro, é uma armadilha. A segunda armadilha é tentar fazer mau uso da lei. A gente usa o texto bíblico para justificar ou para não justificar e vira um conflito terrível. E é isso que eu estou tentando dizer a você. Muitas perguntas sobre o divórcio sempre focalizam na armadilha dos fariseus. Ou querem causar o mau uso da lei, ou querem causar problemas políticos com os nossos irmãos. Nós precisamos lidar com este assunto de maneira apropriada. Nós não podemos viver nem à margem da lei, usando o argumento bíblico para justificar, e nem podemos usar o divórcio das pessoas como uma maneira de expô-las publicamente. O propósito do Senhor é o casamento. E nós temos que expressar isso de maneira clara. Se você se separou, você não viveu o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é o casamento. O casamento deve se expressar em compromisso mútuo. Se nós tornarmos o divórcio uma coisa comum, nós estamos dando às pessoas a possibilidade de viver abaixo da vontade de Deus. Com certeza, nós teremos muitos casos de dureza de coração que vão acabar resultando em divórcio. Mas o nosso foco não é mirar no problema. Nosso foco é mirar no propósito. O propósito de Deus para o casamento é dois se tornarem uma só carne. Nós não podemos usar as vergonhas do marido ou da esposa para tentar legitimar e justificar o divórcio. E aqui eu faço a terceira aplicação que tem uma conexão clara com essa. Nenhum cristão deveria se casar tendo divórcio como alternativa. A intenção de Deus para o casamento são muito claras no texto de Gênesis. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Se você começar o casamento com a motivação errada, seu casamento está correndo sérios perigos de viver à margem do propósito divino. Professor, qual que é a motivação errada? Se você casou pensando, se não der certo eu me separo, se eu não for feliz eu vou embora, nunca você conseguirá viver o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida não está expresso no divórcio, mas no casamento. Lide com a dura realidade das palavras de Mateus. Se você não consegue lidar com isso, é melhor viver solteiro. Porque se você não consegue se comprometer com outra pessoa, além de fazer outra pessoa sofrer, você corre sérios riscos de viver fora do que Deus tem para você. Um casamento duradouro, até que a morte nos separe. Então nós não podemos entrar na relação considerando o divórcio. Nós precisamos entrar na relação considerando compromisso mútuo. Quarta aplicação. Não existem interpretações que anulem o propósito divino para o casamento. Eu não sei com que frequência você já ouviu isso em casamentos, mas eu já ouvi assim muitas vezes. No final do casamento, como uma frase de incentivo,
Pessoa que faz o casamento vira para o casal e diz que ninguém separe o que Deus uniu. No sentido de que não há ninguém que possa se levantar contra o relacionamento. E a gente até gosta, né, de ler desta maneira. Mas como vimos na aula de hoje, Jesus aqui está falando contra os fariseus que acham que é possível mudar o propósito para o casamento, que é possível criar uma brecha que torna o divórcio um propósito de Deus. Você pode ter tido uma experiência matrimonial péssima. Ou ainda você pode ter se rendido a ideologias de gênero e ser contrário ao casamento. Mas nunca haverá uma interpretação que anule o propósito de Deus para o casamento. Não é a sua experiência fracassada, não é você ter bebido de ideologia de gênero, não há nada que mude aquilo que Deus estabeleceu. Deus fez homem e mulher, e eles se tornam uma só carne quando casam. Este é o propósito de Deus. Não há nenhuma pessoa que possa se colocar como advogado por outra pessoa para justificar o divórcio. E você precisa ter isso muito claro. E aqui eu me lembro de 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo 4, porque lá Paulo fez essa advertência a Timóteo. Timóteo, existem pessoas que procuram para si muitos mestres para falar o que eles querem ouvir. Talvez é muito conveniente procurar pessoas que tentam se colocar como advogados para legitimar o divórcio. Mas lembre-se, divórcio não é a vontade de Deus. Ninguém pode mudar aquilo que Deus estabeleceu. Quinta aplicação. O divórcio nunca é sem consequências. Nessa última aplicação, eu quero dizer a vocês que vimos hoje que nos dias de Jesus havia-se uma certa banalização quanto ao divórcio. Muitas pessoas se divorciavam sem considerar as consequências práticas do divórcio. E não tratavam o divórcio de maneira apropriada. Muito provavelmente nós sofremos do mesmo mal. Muito provavelmente nós lidamos com o divórcio como uma prática normal e possível, sem dor e sem consequências. E aí nós tentamos então equalizar tudo para tentar dar uma amenizada na situação, né? Eu queria deixar muito claro para você que nem de longe, nem de muito longe, o divórcio consegue expressar as intenções de Deus para o ser humano. O divórcio só consegue expressar uma coisa: a dureza do nosso coração. É isso. O divórcio é um atestado de dureza de coração. O divórcio não é um atestado de vontade de Deus. Por isso, se você viveu um relacionamento frustrante e se divorciou, não use isso como justificativa divina. O propósito de Deus não era esse para você. Se você vai se casar, entenda isso. O propósito de Deus para você é muito claro. Você vai se tornar uma só pessoa com outra pessoa. Se nós não estamos dispostos a nos adequar ao que a palavra de Deus diz, é melhor se manter solteiro. Porque a maneira vergonhosa como nós lidamos com isso começa a parecer estranho. Não é difícil encontrar hoje cristãos que já estão passando de muitos relacionamentos conjugais. Que acham que não tem problema nenhum, que isso não afeta a minha vida, que isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja feliz. Não. A vontade de Deus expressa para o casamento é que você se torne uma só pessoa com quem você escolheu para se casar. Esta é a vontade de Deus para você. Nós precisamos entender as consequências emocionais, as consequências espirituais que o divórcio pode causar para nós. As consequências emocionais, você pode estar brincando com a vida de alguém, com as emoções de alguém, pode ter feito alguém sofrer ou pode ter sofrido. As consequências espirituais, você não viveu a vontade de Deus para o seu relacionamento. Você pode ter destruído o propósito de Deus para a sua vida. O propósito era me tornar uma só pessoa. Então tem consequências. Por isso que nós precisamos lidar com isso assim com muita maturidade. Nós não podemos tornar o divórcio um problema político e nem um problema religioso. Nós devemos tornar o divórcio um carimbo. Revela a dureza do coração.
o propósito de Deus para você não é o divórcio, é o casamento. Se você já está entrando na relação pensando nisso, era melhor não ter se casado. Se você é casado, a minha oração ao Senhor, que Deus lhe ajude a se comprometer com o seu relacionamento. Se você casou novamente, a minha oração ao Senhor é que você se comprometa com o seu casamento. Nós precisamos da ajuda de Deus para podermos viver a vida conjugal. Isso é um compromisso que se assume diante de Deus e de muitas testemunhas aqui na Terra. E eu espero muito que todas essas lições estejam lhe ajudando a lidar com a difícil tarefa de viver a vida conjugal. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para a nossa próxima lição. Até lá, então.